gostaria de conversar com vocês hoje sobre o tema Quando Jesus está em casa. E para nós falarmos um pouco sobre esse tema, nós vamos partir de um texto que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 1, e que diz o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Gente, eu queria que uma pergunta, que para mim é uma pergunta muito importante, orientasse um pouco a nossa reflexão de hoje. E a pergunta é a seguinte: será que a igreja é sempre igreja? Ou será que existem condições em que a igreja, mesmo parecendo igreja, mesmo se reunindo como igreja, deixa de ser igreja? Será que isso acontece? Agora, essa é uma pergunta perigosa, porque se nós a encararmos por um determinado ângulo, nós vamos começar aqui a falar uma série de coisas negativas sobre como a igreja, em várias ocasiões, não tem sido igreja, o que ela não tem feito e deveria fazer, e não é isso que eu gostaria de fazer com vocês. Na verdade, eu queria que a gente abordasse essa questão por um ângulo positivo, porque o Evangelho é sempre positivo. Mesmo quando ele ilumina a nossa vida, que nem o Silas acabou de dizer, e nos deixa ver as nossas falhas, as nossas fraquezas, mesmo quando isso acontece, o Evangelho é sempre positivo. Então, eu não estou afim de gastar o meu tempo e o tempo de vocês falando sobre problemas da igreja, né? Um amigo meu e do Silas, né, um amigo nosso, muito querido, o Anésio, ele sempre costuma dizer que para saber o que é falso, por exemplo, para conhecer uma cédula de dinheiro falsa, a melhor coisa é conhecer uma cédula verdadeira. Se você conhece uma cédula verdadeira, conhece bem, na hora que você vê uma cédula falsa, você sabe que é falsa. Então, ao invés de ficar falando sobre problemas ou sobre como a igreja não tem sido igreja, vamos olhar para aquilo que a partir de Jesus nos aparece como sendo o que acontece efetivamente quando Jesus está em casa. Aliás, eu gosto muito dessa expressão, né? Jesus estava em casa, que é a expressão usada aqui no versículo que a gente acabou de ler. Casa era uma coisa muito importante na cultura judaica. E de alguma maneira nós ocidentais acabamos herdando um pouquinho essa valorização da ideia de casa. Agora vejam bem, para os judeus a casa não era apenas o edifício. Claro, a casa era a habitação, a casa era o lugar onde as pessoas moravam, mas para aquela cultura importava muito mais o ambiente construído e as relações que existiam ali do que o prédio propriamente dito. Não era tanto o prédio que era importante, o que mais importava para eles, na verdade, era aquilo que nós podemos chamar de familiaridade. Era isso que constituía a casa. E é isso que nos ajuda a entender, por exemplo, uma sociedade que por muito tempo não teve casas como nós conhecemos, por muito tempo moraram em barracas, em tendas, não é? Mas a casa, na verdade, era aquele convívio, aquela relação, aquele ambiente de familiaridade que era estruturado ali, não é? Para tentar entender um pouquinho o que significava casa na cultura judaica, eu vou trazer um exemplo aqui, que me parece um exemplo interessante. Ele é de uma outra área da cultura judaica, mas eu acho que ele ilumina um pouquinho essa questão. Os judeus da época de Jesus tinham leis muito pesadas, que aliás não eram nem as leis do Antigo Testamento, as leis mosaicas, eram, no geral, além das leis de Moisés, determinações dos rabinos, que acabavam complicando ainda mais a vida deles com outros mandamentos, né? Então, por exemplo, ao mandamento de guardar o sábado, muitos rabinos começaram a dizer quanto, em termos de distância, você poderia andar no sábado, né? Para não quebrar o preceito de guardar o sábado, você poderia andar, sei lá, até 1000 metros, né? 1000 metros você pode andar no sábado. Se andar 1000 metros e 1 centímetro, você quebrou o mandamento. Para burlar essa legislação toda, os judeus da época de Jesus inventaram uma coisa curiosa. Eles faziam assim: se eles sabiam que no sábado eles iam ter que andar mais do que aquela distância permitida pela lei dos rabinos, né? Vamos supor que fosse 1000 quilômetros, ou 1 quilômetro, né? Vamos supor isso. Se eles tinham que andar um pouquinho mais no sábado e sabiam disso, o que é que eles faziam?
Eles pegavam alguma coisa deles, uma coisa pessoal, e deixavam em outra casa, na casa de um amigo, em outro lugar, de forma que eles pudessem andar os 1000 metros até a casa daquele amigo, e depois, a partir daquela casa, andar mais 1000 metros. Porque se eles deixassem uma coisa deles na outra casa, aquela outra casa passava a ser considerada também como casa deles. Vocês entenderam a mecânica? Quer dizer, uma ginástica para burlar o mandamento que tinha ficado pesado demais. Afinal de contas, qual o problema, não é? 1000 metros, 1001, enfim, né? Mas para burlar isso daí, eles acabaram inventando esse mecanismo. Não me interessa tanto aqui essa ginástica toda, né, que foi concebida, na verdade, para fingir que o mandamento estava sendo obedecido. O que me interessa aqui é como eles tratavam a ideia de casa. Porque vejam bem, o que é que essa prática está nos dizendo? Que era a pessoalização do ambiente que fazia com que o lugar se transformasse em casa. Pessoalização do ambiente no sentido de que eu, por exemplo, ia lá naquela casa que não era minha, mas eu deixava ali alguma coisa que era minha. E ao fazer isso, eu tornava aquele ambiente pessoal. Ao fazer isso, aquele lugar passava a ser considerado também a minha casa. É interessante pensar que o nosso texto diz que Jesus estava em casa, e nos diz isso a propósito de algo que acontece em Cafarnaum. Mas não era em Cafarnaum que Jesus morava. Jesus não tinha casa em Cafarnaum. Aliás, depois que Jesus deixou a casa dos pais e começou o ministério dele, ele nunca mais teve uma casa propriamente dele. Se a gente der atenção para Lucas 9,58, nós vamos nos lembrar, lá o evangelista diz, Lucas 9,58, respondeu Jesus, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus não tinha casa, propriamente dito, nesse sentido, né? No sentido que nós chamaríamos da nossa cultura, mas no sentido daquela cultura ele tinha, porque uma casa que o abrigava, uma casa que o recebia, onde ele colocava a sua pessoa, aquele ambiente que ele tornava pessoal, aquilo passava a ser também a sua própria casa. Aliás, gente, é muito importante que Jesus vivesse dessa maneira, e que ele não tivesse uma casa especificamente dele, nos moldes da nossa cultura, porque Jesus estava preocupado com outra coisa. Ele não estava preocupado em ter casa, nesse sentido que nós estamos acostumados a pensar. Jesus estava preocupado com a edificação de uma outra casa. A casa que Jesus estava preocupado em edificar, se chama igreja. Podemos dizer então que a casa de Jesus é a igreja. Vocês vão se recordar de um texto importante, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde Jesus diz o seguinte, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, e ele onde? No meio. 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, e Jesus no meio. Isso é igreja. Isso é igreja. E vejam bem, a igreja, assim como a casa na cultura judaica, tem mais a ver com relações e com familiaridade do que com o edifício. Portanto, o que determina a igreja não é o edifício onde a reunião acontece, mas o que determina a igreja é isso que acontece no edifício. 2 ou 3 reunidos em nome de quem? De Jesus, né? 2 ou 3 reunidos em meu nome, de Jesus, né? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que é que acontece? Ali eu estou, diz Jesus. Ele está no meio. Eu chamo a atenção de vocês para essa expressão, no meio. Jesus não está nas extremidades, na ponta, em cima, embaixo, ele está no meio. Eu queria que nós compreendêssemos um pouquinho, gente, que é isso que é a igreja. É isso que faz com que a igreja tenha realidade. Notem bem, queridos e queridas, um prédio bonito não garante que a igreja esteja reunida ali. Um culto bem estruturado, com boa música, com boa pregação, pode não ser igreja. Pior, pode até ser o contrário da igreja. Pode ser a própria negação da igreja, apesar de ter todas as aparências de igreja. Eu gosto muito de estudar as antigas práticas de culto da igreja cristã. É uma das coisas que eu gosto de fazer por prazer para mim, né?
E eu acho interessante que, desde que a gente consegue perceber pelos documentos que existem, as antigas liturgias cristãs, ou seja, as antigas formas de culto da igreja cristã, apresentavam um costume que é interessante, ele ainda persiste hoje, nos nossos dias, em algumas comunidades cristãs que são de tradição litúrgica. Geralmente, quando nós falamos de comunidades que são de tradição litúrgica, cristãs, nós estamos pensando nas igrejas católicas, mas também nas igrejas luteranas, nas igrejas anglicanas, em alguns grupos metodistas, em alguns grupos presbiterianos, que têm essa tradição de um culto litúrgico, não é? E o que eu quero frisar para vocês aqui, que eu acho interessante, é que desde as mais antigas formas de culto da igreja cristã, que nós conhecemos pelos documentos, final do século I, desde as mais antigas liturgias, havia um costume que, como eu disse, é um costume que ainda persiste nesses grupos de tradição litúrgica, que é de abrir a celebração, abrir o culto, com uma exclamação, uma saudação feita pelo celebrante. O celebrante se volta para o povo e diz: o Senhor esteja convosco. E o povo responde: Ele está no meio de nós. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. O povo responde: Ele está no meio de nós. Essa é a afirmação de abertura do culto cristão nas tradições litúrgicas. Isso é muito importante, porque trata-se da percepção da presença de Jesus. Por que essa fórmula é tão importante, gente? A ponto de estar presente na tradição bimilenar da igreja cristã. Porque a igreja é isso. Igreja é Jesus no meio de nós. Dizer, Ele está no meio de nós, é dar a natureza do que significa, afinal de contas, ser igreja. Porque se Ele não estiver no meio de nós, não existe igreja reunida. Existem 2 ou 3, ou 3 mil, ou 10 mil, ou 5 mil, ou 50 mil, mas não existe igreja reunida. A igreja está reunida quando, no meio dessas pessoas, Jesus está presente. Eu acho que nós tocamos aqui numa coisa fundamental. Eu sou quase inclinado a repetir aqui as palavras de Êxodo capítulo 3, versículo 5. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Nós tocamos aqui no cerne do que significa o culto cristão. Nós tocamos aqui no cerne, no coração, na essência do que significa de fato ser igreja. Queridos, se a igreja cristã tem perdido efetividade em seu ministério, a ponto de se tornar apenas parte das tradições culturais, a ponto de ser engolfada pela sociedade com suas convicções e comportamentos, se isso tem acontecido, isso se deve principalmente a um fato: o fato de nós perdermos de vista o que faz a igreja ser igreja. E o que faz a igreja ser igreja é a presença de Jesus, vivo, ressuscitado no meio de nós. Eu queria convidar vocês a um exercício de imaginação agora. Queria que você pensasse comigo, imaginasse comigo, uma reunião simples, uma reunião cristã, simples. Ela está acontecendo em algum momento lá no final do 1º século, ou durante o 2º século da nossa era. Vocês topam embarcar nessa viagem de imaginação comigo? Sim? Se tiver alguém dormindo do seu lado, acorda, porque senão a pessoa vai sonhar com isso, né? E pode levar um susto de repente. Vamos fazer isso agora? Um grupo de pessoas está reunida, elas estão reunidas numa madrugada de domingo. Por que numa madrugada de domingo? Porque antes do nascer do sol. Porque naquele momento o domingo ainda não era dia de folga, não era feriado, as pessoas trabalhavam no domingo. Então, para poder fazer o culto no domingo, era preciso fazê-lo de madrugada. Antes do nascer do sol, essas pessoas estão reunidas. E elas estão reunidas, notem bem, em qualquer lugar onde couber. Em qualquer lugar onde for possível. E aí vinha o importante: instalar uma mesa comum. Porque essa mesa comum vai se tornar para aquelas pessoas o altar sobre o qual o pão e o vinho vão ser consagrados. A gente pode imaginar um grupo de mais ou menos 10 ou 15 pessoas, talvez, formando um semicírculo ao redor dessa mesa. Às vezes, essa mesa era colocada até mesmo sobre a sepultura de algum irmão que havia morrido pela fé, os chamados mártires. Muitas vezes os irmãos faziam isso,
se reuniam perto do túmulo do mártir e colocavam a mesa comum, não é, sobre a sepultura dele, porque essa era uma maneira de estabelecer a ligação entre a comunidade viva naquele lugar e aqueles que haviam dado a vida pelo testemunho do Evangelho. Vocês estão imaginando a cena? Estão imaginando essa mesa colocada? Estão imaginando as pessoas ao redor, formando um semicírculo? Agora, essa mesa podia ser instalada também numa sala de uma casa particular. Às vezes as pessoas abriam a casa para isso, geralmente casas de pessoas mais ricas, e aí, geralmente a parte mais afastada da casa, muitas vezes a parte superior, onde a família do lugar da casa celebrava lá, ou tomava suas refeições, ali é que era instalada a mesa, e ali se reunia a comunidade. Não há grandes aparatos nesse culto, não há nem instrumentos, porque na maior parte dos casos, quando eles cantavam a capela, não é? Não tinha instrumento para tocar. Mas havia uma força nesse ambiente, e essa força não dá para a gente descrever. Essa força atrai as pessoas, essa força mantém as pessoas unidas enquanto o culto acontece, enquanto, como diz um documento antigo, as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos, enquanto são feitas as orações, são cantados os salmos, enquanto o celebrante dá graças pelos elementos da ceia, o pão e o vinho. As pessoas celebram esse culto, e quando esse culto termina, as pessoas levam de volta para suas casas, levam de volta para suas vidas, essa força estranha, essa força que não dá para ser colocada em palavras, mas que foi o que as manteve unidas ali, e o que as alimentou, através daqueles elementos consagrados, o pão e o vinho. Havia uma força que transcendia qualquer razão natural para estar presente naquele lugar. Que força era essa? Ele está no meio de nós. Era essa força. Era essa força que trazia as pessoas de volta no domingo seguinte. Mesmo, e muitas vezes acontecia isso, quando essas reuniões passavam a representar perigo de vida. Reuniões assim estavam proibidas pelos romanos no norte da África, no final do século II. E eu queria contar rapidamente para vocês aqui a história de um desses grupos, que se reunia desse jeito, que se reunia todo domingo atraído por essa força. Numa cidade chamada Abitena, no que hoje é a Tunísia, um grupo de cristãos foi preso pelas autoridades romanas, porque estavam se reunindo no domingo, para cultuar a Deus. Nós temos conservado o diálogo entre as autoridades romanas e esses irmãos que foram presos e depois foram martirizados, foram mortos. E é interessante dar uma atenção, pelo menos a uma parte desse diálogo, né? O procônsul, a autoridade romana responsável pela investigação, perguntou assim para o homem que era o dono da casa onde a comunidade estava celebrando a reunião. A pergunta foi: houve assembleias proibidas em tua casa? E a resposta do dono foi: sim, nós celebramos o dia do Senhor. Aí o procônsul pergunta: por que você permitiu a eles entrar? E a resposta do dono da casa foi: são meus irmãos, eu não podia proibi-los. O procônsul insistiu: você devia ter proibido. E o irmão responde: eu não podia fazer isso. Não podemos viver sem celebrar a refeição do Senhor. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa frase que foi dita por um homem que pouco tempo depois morreu por ter dito isso. A frase dele foi: não podemos viver sem celebrar a refeição do Senhor. Gente, será que isso é sério? Alguém está arriscando sua vida por uma reunião, um culto, porque, segundo essa pessoa, não podiam passar um domingo sem celebrar a refeição do Senhor? Alguém está arriscando a vida por isso? Quantas vezes, nesses meus mais de 40 anos de caminhada consciente como cristão, quantas vezes eu faltei a um culto? Por muitas. Quantas vezes eu
fui indiferente à reunião dos irmãos, que foi convocada para celebrar a ceia, o corpo e o sangue do Senhor. Foram muitas as ceias que eu perdi. Qual a diferença, gente? Qual a diferença entre eu e esses mártires de Abitena, que morreram dizendo, nós não podemos viver sem celebrar a refeição do Senhor? Qual a diferença entre nós? Os mártires de Abitena deram suas vidas, porque não podiam viver sem celebrar a refeição do Senhor. E isso, não porque o culto era empolgante, não porque havia uma banda excepcional, não porque havia um pregador excelente, mas porque a presença de Jesus Cristo era clara para eles, era perceptível, era discernível. A diferença entre a maioria de nós, a maioria da igreja dos nossos dias, e esses irmãos e irmãs dos séculos 1 e 2, é que eles sabiam que Jesus Cristo estava no meio deles. Eles sabiam disso. Curioso, eu comecei a preparar essa mensagem com a intenção de expor para vocês o capítulo 2 do Evangelho de Marcos, e mostrar para vocês o que é que acontece quando Jesus está em casa. Mas enquanto eu preparava a mensagem, eu percebi que não era esse o caminho que eu devia tomar. Eu percebi que o mais importante era dar atenção para esse elemento central: Jesus está em casa. Igreja é isso, culto é isso, é celebração dessa presença. Se Jesus estiver em casa, e se tudo estiver corretamente centralizado nele, então os sinais dessa presença vão ser evidentes, eles vão se seguir, como diz lá o finalzinho do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, esses sinais seguirão. Vocês entendem agora por que eu não estou tomando aquele caminho de ficar dizendo, a igreja está errada, fazendo isso e aquilo? Porque nós não precisamos disso. O que nós precisamos é que a presença de Jesus esteja evidenciada no nosso meio. Se isso acontece, os sinais dessa presença vão se seguir, vão ser evidentes. Por isso, eu decidi tomar essa outra direção para essa mensagem. Eu não estou preocupado em expor a vocês o texto bíblico. Eu gostaria, na verdade, que nós nos expuséssemos ao texto bíblico. Eu acredito que o que foi dito até agora já nos tornou sensíveis para aquilo que de fato faz a igreja ser igreja. Então agora nós vamos fazer como nas primitivas comunidades. Nós vamos ler as memórias dos apóstolos. Especificamente, nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2. E enquanto esse texto for lido, eu peço a todos que se exponham a esse texto, como eu fiz, e vou fazer agora, e fiz ao longo dessa semana. Eu vou pedir a todos vocês que permitam a palavra do Evangelho achar guarida, achar abrigo no coração de vocês. Que vocês permitam que pelo texto, o Espírito Santo construa no interior de vocês a imagem de Jesus e daquilo que Ele faz. Vocês podem me acompanhar nessa leitura, o texto vai aparecer no telão. Marcos 2, a partir do primeiro versículo diz: Poucos dias depois, tendo Jesus novamente entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande?
Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o têm consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Eu vou sugerir que vocês façam algo interessante. Peguem esse texto que lemos. Nós lemos Marcos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 3. Leiam esse texto ao longo da semana. Meditem nesse texto. Às vezes nós nos atrapalhamos com essa história de leitura da Bíblia, porque achamos que temos que ler muito. Na verdade, o que interessa é a qualidade com que nós lemos. Ler com meditação é o que de fato nos faz crescer na compreensão da palavra. Eu sugeriria para vocês o seguinte: passem a semana lendo esse mesmo texto. E eu tenho certeza que vocês vão ver a cada dia, a partir dos diferentes incidentes, ângulos novos que vão mexer com vocês. Não vou pedir para ninguém se comprometer com isso, não é? Porque isso não funciona muito, mas eu sugiro, fica aí a sugestão para todos. Agora me permitam encerrar essa reflexão, apenas iluminando rapidamente alguns aspectos que esse texto nos trouxe diante dos olhos. Queridos, quando Jesus está em casa, ou seja, quando a igreja está sendo realmente igreja, porque a presença de Jesus é o seu centro orientador, a vida humana é redirecionada para seu propósito. A vida humana é redirecionada para o seu propósito. Vejam bem,
Naquele tempo, um homem que fosse portador de necessidades especiais era considerado um ser humano incompleto, alguém que não podia viver plenamente. Era assim que eles olhavam para alguém, como por exemplo aquele paralítico. Nós já não pensamos mais assim, graças a Deus. E certamente Jesus também não pensava assim naquele tempo, porque o texto mostra para a gente que Jesus discerniu precisamente qual era o problema daquele homem. Jesus não fala nada sobre curar aquele homem de ser paralítico no início. O texto é muito claro, no capítulo 2, versículo 5, não é? Quando diz que Jesus fala dos pecados daquele homem. Filho, os seus pecados estão perdoados. Não era a limitação física daquele homem, o fato de ser paralítico, que era o seu real problema. O real problema daquele homem é que a vida dele estava fora dos eixos. A palavra traduzida pecados, no grego, hamartiai, é o plural, né? Hamartia é pecado no singular. Essa palavra, pecado, pecados, vem de uma raiz, todo mundo já sabe isso, que significa errar o alvo. Ora, vejam bem, a vida daquele homem estava fora do que devia e do que podia ser. E o encontro com Jesus recolocou aquele homem e a vida dele, por assim dizer, nos eixos. Da mesma forma, gente, hoje, quando a igreja está sendo realmente igreja, as pessoas redescobrem através dela, pela graça de Deus, o sentido para suas próprias vidas. Notem bem, por favor, não se trata de chegar ao culto sentado numa cadeira de rodas e de sair dele empurrando a cadeira de rodas. Não se trata disso. Trata-se de chegar sem sentido para a vida num culto e sair do culto acreditando que é possível viver com humanidade, com dignidade, com proveito, com criatividade, com esperança, independente das limitações que possuímos. Porque limitações todos nós temos. Você está se queixando que não ouve bem de um ouvido, mas o dia que você for curado desse ouvido, você vai descobrir uma outra limitação que você também tem. Todos nós temos limitações. Os problemas não são as limitações que nós temos. Os problemas estão radicados naquele momento em que a nossa vida de fato está desorganizada, naquilo que a Bíblia chama de hamartia, pecado, errar o alvo, vida fora dos eixos. Todos nós temos limitações, mas ter os nossos hamartia, ter os nossos pecados cancelados, ou seja, ter a nossa vida reorganizada sobre outras bases, sobre bases humanas, é uma coisa que somente o contato com o Evangelho nos proporciona. É isso que acontece quando Jesus está em casa. Quando Jesus está em casa, ou seja, quando a igreja está sendo realmente igreja, porque a presença de Jesus é o seu centro orientador, não há mais espaço para discriminação e preconceito. Vocês viram isso no texto? Levi era cobrador de impostos, publicano, e como tal, era mal visto pela população. Os religiosos tinham muitos dos seguidores de Jesus na conta de pecadores, ou seja, o que significava esse rótulo, pecadores, né? Gente que não vivia segundo os estritos códigos de comportamento dos fariseus. Os fariseus olhavam para aqueles seguidores de Jesus e diziam, são pecadores, né? O que é que Jesus faz? Jesus chama o publicano Levi e o transforma num de seus discípulos. Jesus vai até a casa de Levi e ali num jantar se senta para comer com essas pessoas que eram mal vistas pela sociedade. E vamos nos lembrar aqui que para aquela sociedade judaica, para aquela cultura, comer com uma pessoa era uma coisa importantíssima. Se você comia com a pessoa, isso demonstrava um grau de ligação com ela. Jesus estava dizendo, ao comer com pecadores, ele dizia, eu sou um com eles. Se vocês não gostam deles, vocês também não vão gostar de mim, porque eu sou um com eles. Eu como com os cobradores de impostos, eu sou um com eles também. E para os religiosos preconceituosos, o problema não está em ser religioso, está em ser preconceituoso, não é? Para os preconceituosos, a única coisa que Jesus diz é o seguinte, se vocês se consideram muito bons, muito saudáveis, então tudo bem, não foi para vocês que eu vim para os que estão mal. Entenderam o recado?
Se vocês se consideram muito bons, santos, cumpridores da lei, excelente, vão em frente. Vocês não precisam se preocupar comigo. Eu não vim para vocês, vocês estão bem. Eu vim para aqueles que não estão bem. O meu negócio é com aqueles que não estão bem. É para eles que eu me dou. É com eles que eu me torno um. Quando a igreja está sendo igreja, os desajustados da sociedade encontram nela o seu lugar. Encontram nela vez e voz. E são sempre acolhidos quando Jesus está em casa. Quando Jesus está em casa, gente, ou seja, quando a igreja está sendo realmente igreja, porque a presença de Jesus é o centro orientador dela, as tradições religiosas são ressignificadas. Isso fica muito claro, tanto no episódio do jejum, como no episódio da colheita de espigas no sábado. Nós vimos aí no texto. Em ambos os casos, as práticas religiosas, fosse a prática do jejum, fosse a prática da guarda do sábado, tinham perdido os seus propósitos originais. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês, porque nesse campo aqui se fala muita besteira hoje em dia. Práticas religiosas são importantes, e é falta de sabedoria descartá-las. Vocês estão me entendendo? São importantes. Meu amigo Silas aqui, que é psicólogo, não vai me deixar errar agora. As práticas religiosas desempenham um papel benéfico imenso na psique humana, na nossa vida mental, na nossa vida emocional. Elas desempenham um papel fundamental. Não é sábio simplesmente dizer, fora com as práticas religiosas. No entanto, de acordo com a perspectiva cristã, as práticas religiosas só fazem sentido se forem colocadas a serviço do ser humano. Vocês me entendem nisso? A serviço do ser humano. São elas que devem servir o ser humano e não o contrário. O que é que Jesus diz em Marcos 2:27? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus não cancela as tradições religiosas, mas Ele dá a elas novos significados. Ele as ressignifica. Se for jejum, será feito com os propósitos corretos, servir ao homem, não torturar o homem. Se for a guarda do sábado, será para o benefício do ser humano, não para sustentar uma estrutura de opressão religiosa. Jesus está nos mostrando que a religião só faz sentido se ela humaniza o ser humano, se ela o torna ainda mais humano pela sua prática. Se ela não faz isso, ela se torna falsa e deve ser rejeitada. Finalmente, quando Jesus está em casa, ou seja, quando a igreja está de fato sendo igreja, porque a presença de Jesus é o seu centro orientador, a misericórdia triunfa sobre tudo. O episódio final do texto que a gente leu, capítulo 3 de Marcos, versículos 1-5, que fala sobre a cura do homem que tinha a mão atrofiada, nos mostra Jesus indignado com a falta de misericórdia das pessoas. Marcos 3:5 diz: Jesus profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Gente, o que chocou Jesus foi perceber que aquelas pessoas eram capazes de ter mais consideração por suas leis religiosas do que pela dor dos seus semelhantes. Foi isso que chocou Jesus. Isso não entrava na cabeça de Jesus. Jesus não conseguia aceitar que a religião daqueles homens não os impedia de serem indiferentes ao sofrimento. A religião daqueles homens não os impedia de serem duros e cruéis. Jesus não podia entender um negócio desses. E eu vou abrir um parêntese para dizer aqui, o que será que Jesus acha daquilo que a gente anda escrevendo no Facebook por aí, dos comentários que fazemos? O que será que Jesus acha dessa nossa religião que nos leva a ser duros e cruéis e carentes de misericórdia com as outras pessoas, em nome de mandamentos, ou seja lá o que for? O que será que Jesus pensa de tudo isso? Quando Jesus está em casa, isso precisa mudar. Os banidos da vida, os que sofrem pelos cantos, são chamados para o meio, que nem aconteceu ali.
Aquele homem da mão atrofiada talvez estivesse numa das bordas daquela reunião na sinagoga. Jesus chamou ele, vem para o meio aqui. Quando Jesus está em casa, os banidos da vida, os que sofrem pelos cantos, são chamados para o meio e recebem da comunidade. Vejam, por que eles são chamados para o meio? Porque eles vão receber da comunidade apoio, amor, carinho, afeto e misericórdia. Ao longo da história, houve igrejas que chamaram frequentemente os irmãos para frente, mas para expor os irmãos em vergonha, falar dos seus pecados, julgá-los e condená-los. Quando Jesus está em casa, não é isso que acontece. Quando Jesus está em casa, a misericórdia triunfa sobre tudo, inclusive sobre a religião. É isso. A severidade, a letra da lei, nada disso triunfa sobre a misericórdia. A misericórdia triunfa sobre tudo. Eu vou convidar vocês para ficar em pé comigo nesse momento, por favor. Queria chamar também os nossos irmãos cooperadores que vão nos ajudar com a distribuição dos elementos da ceia, para que tomem o seu lugar, seus lugares aqui. E eu queria chamar também o meu irmão e meu pastor, o Silas, para que viesse aqui. Ele vai nos conduzir na celebração da ceia. Mas eu queria, antes de entregar a palavra ao Silas, orar com vocês. Vocês aceitam? Podemos fazer isso? Oremos então. Querido Pai, agradecemos ao Senhor pela palavra do Teu Evangelho, que nos abre os olhos para aquilo que acontece quando Jesus está em casa. E nesse momento de nos prepararmos para celebrarmos a memória da morte do Senhor e da sua ressurreição, nesse momento, pedimos ao Senhor que pelo poder do Teu Espírito, nos ajude a colocar os olhos em Jesus Cristo, para que seja a imagem de Jesus que controle as nossas vidas, que domine as nossas reações, para que seja a imagem de Jesus Cristo que nós passemos a espelhar a partir de agora na nossa vida como igreja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém.